Só para pegar mais um exemplinho aqui de recursão, gente, para não ficar muito longo isso, nessa ideia da inversão de palavras. Qual que é a ideia aqui? A gente vai pegar uma string e vai inverter ela toda. Né? No caso aqui a gente está supondo que a nossa string só tem uma palavrinha lá dentro, mas basicamente eu não vou me preocupar com isso, eu vou inverter a string inteira. Tá? E daí então a ideia é que, sei lá, esse é o exemplo canônico, né? Se a minha string for Alucard, a inversa disso vai ter ali D-R-A-C-U-L-A. Tá? Então é só fazer essa inversão. Tá? E como que a gente vai fazer isso? Essa é uma que, se eu não me engano, muitos de vocês sentiram a necessidade de puxar uma strlen, pegar o comprimento e tal. Não tem necessidade, tá, gente? A pura recursão resolve o problema pra gente. Então vamos ver aqui rapidinho, olha. Se eu tiver aqui a função inversa, tá? Essa não é a função recursiva ainda. Ela recebe um char pointer. E o que tem dentro dela? Deixa eu espiar aqui. Essa eu passei para vocês. Ela simplesmente chama a inversa R ali. S, veja que ela não precisa de strlen nem nada. E depois imprime um /n. Mas basicamente eu vou chamar essa inversa aqui. Então vamos ver o que a inversa R faz. É ela que recebe uma string, né? Um char pointer aqui. E qual que é a ideia aqui? De novo, como resolver o problema, né? Essa coisa que a gente está sempre em voga. Olha, eu tenho uma string aqui. Aqui está a minha string, que vai de 0 até n-1. Eu nem vou chamar atenção para isso, porque eventualmente vai ter um /0, né? Eventualmente ela termina, mas... E eu quero invertê-la. Isso quer dizer que esse cara é o último que deve ser impresso. Isso significa que, olha que solução simples e elegante. Depois a gente pensa no detalhe da implementação, que não é difícil também. Mas olha só para que não precisa de strlen nem nada, tá? É só eu dizer, olha, esse é o meu subproblema. O meu subproblema é a string começada na próxima posição. Então, o caso base é quando eu chego no /0. Fora isso, é só eu falar, olha, inverta o que sobrou e depois imprima a primeira letra que eu tinha aqui. Então, primeiro eu faço chamada recursiva e depois eu imprimo a minha letra ali. A única coisa, e eu acho que vocês são plenamente capazes de pensar nisso aqui, mas eu acho que algo traiu vocês aqui, porque eu não coloquei um índice, né? Se eu tivesse colocado um índice ali, tipo, olha, S e começa a partir do I, né? Já chamaria mais para essa ideia. Olha, o subproblema vai ser a S começada a partir do I+1. Né? Eu deixei ali sem isso, por quê? Porque tem um negócio chamado aritmética de apontadores em C. Tá? Então, a gente pode fazer S+1 e a gente vai para a próxima posição. Tá? Se eu quero a string começando da próxima posição. Então, tudo que eu tenho que fazer, de novo, pula o caso base, a gente já verifica qual que é ele. Mas o que eu vou fazer aqui? Olha, eu só vou chamar inversa R, S+1, tá? Lembra, como S é um apontador de char, ele é um ponteiro, S+1 é o ponteiro que aponta para a posição seguinte de memória, para um caractere na frente. Então esse cara aqui, está pegando esse subproblema aqui, olha, uma posição na frente. Então estou mandando inverter esse cara, depois printf %c do meu caractere, que é o S. No caso aqui, é o S na posição 0, né? Porque eu estou recebendo essa string aqui. Funciona assim, também funciona assim, tá? Tipo, eu pego o conteúdo apontado por S, vou pegar o primeiro elemento daquela string. Tá? Então, isso aqui
peguem a semântica, tá? Isso aqui é detalhe de C, mas a semântica é: eu estou passando uma string que começa uma posição para frente. Então, pensem na lógica, né? Eu estou mandando imprimir a parte em rosinha lá, né? A string que sobrou, depois que eu imprimir ela, eu imprimo quem está na posição 0 aqui da minha string. E depois return, depois volta, e quem veio antes de mim vai imprimir depois. Então, vejam que como eu imprimo depois da chamada recursiva, eu vou acabar invertendo. Tá? Então essa funçãozinha bem curtinha assim funciona. Eu tenho que saber a hora de parar, né? Então, se asterisco S, aqui, né? O que está apontado por S, ou de modo semelhante, né? Se S na posição 0, tá? Se esse cara for igual ao /0, return, né? Volte. A função é void, né? Então ela vai imprimir tudo que ela precisa e boa. Então aqui é só para parar, que é realmente só o caso de parar. Aqui é um exemplo que poderia fazer aquilo que você perguntou, né? Se asterisco S for diferente de /0, abre e fecha a chave, né? Quer dizer, faz alguma coisa. Se não, só cai fora. Então poderíamos fazer o caso base desse outro jeito. Tudo bem aqui, gente? Veja que função simplesinha e elegante, né? O mais importante é isso aqui, tá? É pensar no subproblema. E eu entendo que às vezes vocês até conseguiam pensar no subproblema, mas precisava desse detalhe, né? Pela assinatura da função que eu coloquei, precisava fazer a aritmética de ponteiros. Não tem nada de errado se mudar a assinatura da função e passar o início. É só que eu enganei vocês colocando aqui sem isso, né? Às vezes dava a impressão que não tinha como manipular a string. Tinha, né? Então foi só por isso, tá bom? Por que eu não fiz isso na de palíndromo? Porque na de palíndromo eu tinha que cortar as duas pontas, né? Eu tinha que diminuir o início e o fim. Eu não queria ficar corrompendo a minha string colocando /0 em posições antes para diminuir, né? Não parecia, não ia funcionar direito. Então lá eu usei I e F para início e fim. Aqui eu poderia usar I, né? Eu poderia chamar o inversa RS 0, né? Sendo que o 0 era um índice I aqui que ia andando nela, também funcionaria. Tudo bem, gente? De recursão, da gente pensar um pouquinho em recursão aí, eu acho que está de bom tamanho. Tá? Um detalhe, eu vou usar essa, eu não falei nada de palíndromo, tudo bem, eu vou usar essa só para rapidamente lembrar, né, que eu sempre gosto de perguntar para vocês eficiência de tempo e espaço. Tá? Eficiência de tempo dessa função. Ela vai precisar percorrer o vetor inteiro, percebe? Para cada posição, como S incrementa de 1 em 1, eu vou ter uma chamada recursiva para cada posição da minha string. Tá? Então é O de N, sendo N igual a strlen da string. A eficiência de tempo. Tá? A eficiência de espaço também vai ser O de N, lembra da pilha de execução? Também vai ser O de N, porque como eu vou empilhar, né, no pior caso lá, eu vou ter tipo uma chamada lá que chama outra, que chama outra, que chama outra, até que lá embaixo eu chego no /0, eu chego no caso base, né? Nota, quando eu chego aqui, olha só, está todo mundo empilhado, uma para cada posição do vetor. Então na pilha de execução eu gastei memória proporcional ao O de N, né? Então tanto em eficiência de espaço quanto de tempo eu gasto O de N. O O de N é por causa disso aqui, das chamadas empilhadas. Não tem nada no corpo da função, nenhuma variável grande no corpo da função. No corpo da função é variável de tamanho constante, mas é o número de chamadas que desencadeiam um uso de memória proporcional a isso aí.